O Monte Everest é conhecido por ser a mais alta montanha da Terra, com um cume mais alto chegando a passar dos incríveis 8.000 metros de altura. O monte, que fica localizado entre as regiões do Nepal e Tibete, é alvo de muitos alpinistas que buscam a façanha de escalar o ponto mais alto da montanha. No entanto, em 1996, em uma dessas escaladas, 8 pessoas morreram quando desciam do cume da montanha, o que acabou gerando grandes discussões e marcando aquele momento como a maior tragédia ocorrida até então. Se liga aí que hoje conheceremos mais sobre essa história. Com um número crescente de expedições comerciais no início da década de 90, subir o alto da montanha não era mais algo restrito apenas aos alpinistas profissionais. Agora, qualquer pessoa que desejasse poderia comprar sua entrada com algum guia de montanhismo. O neozelandês Rob Hall foi um desses pioneiros que organizou diversas expedições. As subidas do alto da montanha ocorrem geralmente entre os meses de abril e maio, pois as correntes de ar que sopram na atmosfera naquele período mudam de direção, favorecendo assim a escalada. Durante a temporada de 1996, alguns participantes estavam presentes. Eram eles a Expedição Comercial da Loucura da Montanha, a Expedição Comercial de Consultores, a Expedição Nacional de Taiwan e a Expedição da Guarda de Fronteira Indo-Tibetana. Cada um desses grupos de expedições eram responsáveis por diversos clientes e, além dos guias, era composta também pelos Sherpas. Os Sherpas são escaladores profissionais oriundos daquela região do Himalaia, que eram contratados pelas expedições para prepararem o caminho, levando oxigênio, equipamentos e instalando cordas durante todo o percurso da escalada. O dia escolhido para subir o cume do Everest foi o dia 10 de maio de 1996, com a descida estimada para até as 2 horas da tarde daquele mesmo dia. Apesar de parecer ser pouco tempo, para as equipes alcançarem o pico do Everest é necessário muito mais tempo do que isso, já que a preparação e todo o trajeto levam um pouco mais de 2 meses para de fato serem completados. O cume da montanha pode ser alcançado tanto pela subida norte do Tibete, quanto pela subida sul no Nepal, sendo essa última a mais fácil. 3 das equipes envolvidas planejaram subir pelo lado sudeste, enquanto que a equipe da expedição indo-tibetana optou pelo lado norte. Tudo começou a partir do acampamento base, que está a cerca de 5.400 metros de altitude, sendo esse o ponto de partida de todas as expedições. Os membros precisaram ficar ali alguns dias para passarem pelo programa de aclimatização da montanha, com o objetivo de acostumar os seus corpos às condições daquele ambiente. Infelizmente, alguns alpinistas acabaram sendo eliminados por não conseguirem se adaptar. Após esse período de adequação, a Expedição Comercial de Consultores começou a sua escalada por volta do dia 6 de maio, em direção ao acampamento 2, que está localizado a cerca de 6.500 metros. No dia 7 de maio, tanto os consultores quanto a Expedição da Loucura estavam no acampamento 2 e ali descansaram. No dia 8 de maio, ambas as equipes subiram para o acampamento 3. Sabemos poucos detalhes sobre a expedição de Taiwan, porém temos confirmação que eles conseguiram alcançar o acampamento 3 no dia 8 de maio. Infelizmente, um dos membros da equipe acabou morrendo após cair na face da montanha. Na tarde do dia 9 de maio, as 2 equipes lideradas por Rob e Scott Fisher conseguem chegar à parte considerada como Zona da Morte. Esse é o acampamento 4, o último antes do cume da montanha. Ele está a cerca de 8.000 metros de altitude e desse ponto em diante, o tempo começa a ser cronometrado, pois 1 minuto a mais naquela altitude, o alpinista começará a sofrer com os graves efeitos do mal da montanha, um distúrbio causado pela falta de oxigênio em grandes altitudes.
O dia tão esperado chega. Na virada da noite do dia 9 para 10 de maio, Rob Hall toma a iniciativa de subir ao topo do Colo Sul. Talvez uma provável calmaria no clima fez Rob tomar essa decisão. Ele e Scott concordam em subirem juntos. No entanto, Hall, por segurança, estipula um horário para voltar com sua equipe, algo em torno de 1 e 2 horas da tarde. Naquela manhã, após as equipes estarem já algumas horas em movimento, alguns problemas foram surgindo no percurso. Os primeiros alpinistas a chegarem em uma região conhecida como Balcão notaram a ausência de cordas fixas. Por algum motivo, os Sherpas esqueceram de colocar as cordas. Agora, a 8.350 metros de altura, não havia muito a ser feito, a não ser esperar por ajuda. Após algumas horas esperando, a passagem ficou livre novamente, mas como se não fosse o bastante, mais à frente no escalão Hillary, que está situado a 8.760 metros, eles notaram outra vez que não havia nenhum tipo de cabo fixo, gerando um enorme atraso. Cerca de 34 alpinistas estavam tentando chegar ao topo do Monte Everest no mesmo dia, mas esses atrasos geraram um enorme engarrafamento de pessoas. Somente por volta da 1 da tarde, alguns dos alpinistas começam a chegar ao cume sul. O guia da equipe Mountain Madness foi o primeiro a chegar. Um outro problema que veio à tona foi a falta de oxigênio, o que levou diversos alpinistas a retornarem o mais rápido possível, sendo a expedição de consultores a mais prejudicada, já que muitos ainda estavam tentando alcançar o cume da montanha. Por volta das 2h15 da tarde ainda haviam alpinistas chegando ao topo e somente às 3h40 Scott Fischer relatou que todos da sua equipe haviam chegado, mas para a expedição de consultores a situação estava ficando apertada, pois o último membro, Doug Hansen, da equipe de Rob Hall, chegou ao cume às 4 horas. Naquele finalzinho de tarde, indícios de uma tempestade começaram a surgir no horizonte e entre os horários de 4h30 e 5h30 da tarde, a tempestade já havia ganhado força, com ventos de 110 km por hora. Tamanha nevasca se tornou tão intensa que a visibilidade estava precária, dificultando assim a descida dos últimos alpinistas. Devido a esses contratempos, aliado à falta de oxigênio, alguns alpinistas acabaram se perdendo antes mesmo de chegarem ao acampamento 4. Pouco antes, Rob Hall, que ainda estava preso no topo, havia pedido ajuda pelo rádio, informando que o seu cliente Doug estava inconsciente. Próximo da meia-noite, com o tempo melhorando, alguns dos alpinistas que estavam no acampamento 4 saíram em busca daqueles que haviam se perdido. Infelizmente, como estavam exaustos, não conseguiram resgatar todos e foram obrigados a deixarem alguns para trás. No dia 11 de maio, Rob ainda estava no cume sul a cerca de 8.749 metros. Ele informou por rádio que Doug havia morrido e que o outro alpinista, Andy Harris, que tinha ido ao seu encontro, estava desaparecido. O último contato de Rob com a base foi às 6h20 da noite, quando ele teve a chance de falar com sua esposa. Suas últimas palavras foram: "Eu te amo, durma bem, minha querida. Por favor, não se preocupe muito." 2 clientes de Rob Hall que ainda estavam desaparecidos foram achados congelados na neve. Sem sinal de vida, os 2 foram deixados para trás, mas pouco tempo depois, um deles, chamado Beck Weathers, que parecia estar morto, levantou dali sozinho e conseguiu chegar ao acampamento 4, impressionando todos ali. Mesmo sofrendo com grave hipotermia, ele foi um dos poucos da equipe de Rob que conseguiu sobreviver. Ainda no dia 11 de maio, alguns Sherpas encontraram Scott Fischer e o líder da expedição de Taiwan. Do lado norte da montanha, metade dos alpinistas da expedição indo-tibetana morreram enquanto escalavam. Não se sabe ao certo se eles conseguiram chegar ao topo. Segundo a análise de alguns especialistas, a tragédia se deu por uma série de fatores, começando pelos atrasos, até a falta de oxigênio e a chegada repentina de uma tempestade, sem contar que os líderes acabaram passando mais tempo do que o necessário lá em cima. Há indícios também que os guias estavam cientes de que os relatórios meteorológicos apontavam para uma grande tempestade entre os dias 8 e 11 de maio.
Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Não sai daqui sem antes deixar o tradicional like no vídeo, se inscrever e também ativar o sininho, beleza? Até mais!